Olá pessoal, eu sou o Gerson Bonini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente para vocês, para contar um pouco desse Raval H6 Premium. Essa aqui é a versão PHEV, híbrida plugável. Eu já rodei com ele 2.850 km nesta semana. Até hoje vou devolver o carro para a GWM, vou inteirar 3.000 km com esse veículo. Então foi uma viagem bem longa, e onde eu quero contar um pouco para vocês a experiência que é fazer uma viagem desse tipo com um carro híbrido, né? Motor a combustão e motor elétrico. Bom, a gente já conhece esse carro, eu já fiz vídeo desse veículo no lançamento dele, então tem aqueles detalhes todos de como é no interior, como é o exterior, eu já contei bastante nesse primeiro vídeo. Hoje aqui só quero dar uns destaques que eu percebi dessa viagem mais longa. Primeiro, a parte de iluminação. Faróis em LED, eles iluminam muito bem, tem um ótimo campo de iluminação, uma luz clara, boa, excelente para viagem noturna. O auxílio também dos faróis de neblina ajuda bastante nessa situação de viagem muito longa. Ele tem também o recurso do auto automático, ou seja, a hora que está tudo bem escuro, ele entra com o farol alto e ilumina mais ainda o campo de visão. A visibilidade, janelas, retrovisores, também é muito boa, ele é muito fácil de dirigir, além de ser um carro grande e confortável. No painel, ele consegue rodar 170 km de carga elétrica. Isso é uma mentira. Usando em ritmo normal, de estrada, o máximo que eu consegui nessa viagem foi algo em torno de 110 km com a carga elétrica. Se você rodar mais em trânsito de cidade, onde você despende menos energia, ele pode chegar até perto de 120 ou 150 quilômetros. A Raval declara no site que a autonomia, o alcance com carga elétrica é mais de 100 quilômetros. Então isso aí está correto, é mais de 100 quilômetros, mas não é os 170 que indica no quadro de instrumentos. Aqui do outro lado está o bocal de abastecimento de combustível, no caso gasolina. E aí que vem o grande trick. Se você andar somente com gasolina, você está desperdiçando energia, porque esse veículo ele pesa 2.040 quilos. Então te obriga a combinar o consumo entre a carga elétrica e a carga de combustível. Eu tive trechos nessa viagem que eu rodei quase que mais de 400 quilômetros direto sem encontrar um ponto para fazer o carregamento da bateria. Com isso, eu fiquei andando o tempo todo com o combustível, com a gasolina. Aí a média de consumo ela vai caindo, 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 chega a ficar até pior do que um SUV desse tamanho. Por quê? Ele é cerca de 400, quase 500 quilos mais pesado do que um SUV equivalente. Ele utiliza um pneu 235/55/19, traz um bom conforto, não provoca, não excita demais a suspensão com essa parte de ruído. Freio a disco nas 4 rodas, sendo que aqui na dianteira é disco ventilado. E por que esse carro também precisa de um freio bom? Uma boa parte da frenagem é feita através dos motores elétricos. Tem um motor elétrico aqui no eixo dianteiro, acoplado ao motor a combustão, e no eixo traseiro tem um outro motor elétrico. Então, quando você faz a frenagem, esses dois motores eles invertem a polaridade e com isso eles passam a ser gerador. Mas eles não conseguem dar uma desaceleração muito forte ao veículo. Por quê? A bateria não é uma bateria muito grande, então ela não consegue receber muita energia. Então, por isso que nesse balanço de cargas e energia, ele acaba exigindo que o freio de serviço aqui seja um freio potente também. E ele é muito agradável de se utilizar. Ele tem um pouco de diferença de modulação comparado com um carro normal. Mas depois que você se acostuma, ele vai bem.
O grande segredo desse carro e esse conjunto todo de motor a combustão com motor elétrico começa por aqui, né? Ele tem um motor 4 cilindros, 1,5 litros, turbo carregado. A GWM não declara qual que é o valor, né, de potência entre motor combustão e motor elétrico. Ela só nos dá o valor completo. Mas aqui eu acho que tem um pouco de inflação, né? Também inflacionado esse número aqui. Eles dizem que a potência máxima é de 393 cavalos, somado combustão, elétrico e o elétrico lá do eixo traseiro. E o torque máximo de 77,7 kgfm. Sinceramente, eu não acho que tem 77 kgfm de torque esse veículo. Para mim, uns 55, máximo 60, estaria de bom tamanho pela minha percepção. Eles declaram também que o 0 a 100 é feito em 4,9 segundos, sendo que o GT, né, ele é um pouquinho mais rápido, ele faz em 4,8 segundos, usando o mesmo conjunto motor e câmbio. Aqui é um câmbio de 2 marchas que trabalha na primeira marcha em velocidades mais baixas, e a hora que você está em velocidades mais altas, entra a segunda marcha. Mas é praticamente imperceptível e o motorista não tem essa habilidade, não tem esses comandos para fazer essa troca de marcha. Outro dado importante que a GWM divulga para a gente é a parte de consumo. E aí, a parte de consumo é uma medição um pouco mais complicada nos carros híbridos. Não é um consumo direto tanque a tanque, como a gente faz normalmente. Existe um procedimento todo em laboratório para fazer essa medição de consumo. Mas eles dizem que é 19,7 km por litro em estrada e 22,8 km por litro em cidade. Esses dados estão corretos, ou supostamente corretos, porque são feitos em laboratórios e até certificado pelo Inmetro, né? E o que aconteceu comigo nesses quase já 3.000 quilômetros que eu rodei? O acumulado, eu estou com 20,5 km por litro. Mas como eu disse, teve trechos que eu gastei muito mais do que isso. Chegou a 13, 12 km por litro. Teve trechos muito mais econômicos, porque o motor elétrico trabalhou muito mais e o motor a combustão ficou que nem está aqui agora, tá fresquinho, praticamente não funcionou esse motor hoje de manhã, desde que eu saí da minha casa e vim até aqui em Souzas. Bom, agora que a gente já deu aquela olhadinha básica por fora, como eu disse no começo, eu não vou ficar explicando todos os detalhes, porque esses detalhes já tem no outro vídeo lá que eu fiz no lançamento desse veículo. Eu vou dar aquela passadinha básica no posto de gasolina, lá em Souzas, no posto Avenida, justamente para a gente dar uma olhada por baixo do carro e entender melhor como que é esse sistema de potência e tração, como que fica toda essa arquitetura por baixo do veículo. Bom pessoal, chegamos aqui no posto Avenida Souzas, em Souzas. Na parte dianteira a gente não vê nenhuma novidade, porque o carro tem um bom ângulo de ataque, poucas raspadas aqui na frente. Tem aquele defletorzinho que a gente está acostumado a ver na frente das rodas dianteiras. Esse fechamento todo por baixo do motor e câmbio é basicamente para proteção de impurezas. A suspensão dianteira é do tipo McPherson, com mola helicoidal, amortecedor pressurizado, barra anti-rolagem e ancoragem traseira do motor dupla, né, para evitar a rolagem do motor. Na parte central, basicamente a gente tem a bateria de 38 kWh e mais para trás aparece o tanque de combustível de 55 litros e a gente chega aqui na suspensão, né, no eixo traseiro, multibraços. Então a gente vê aqui um detalhe da mola helicoidal, amortecedor, barra anti-rolagem aqui. E o mais interessante desse conjunto todo é justamente o motor elétrico, essa peça maior aqui, acoplado ao diferencial traseiro. A gente vê aqui o semi-eixo que sai para a roda do lado direito e desse diferencial mesmo sai o outro semi-eixo aqui para a roda do lado esquerdo. Então esse é o conjunto
responsável por dosar a quantidade, né, de potência e torque nas rodas traseiras. Abafador de escapamento está aqui, ele faz a função de até ser um defletor aqui do ar, para sair mais liso aqui pela traseira e com isso melhorar a parte aerodinâmica. Bom, agora que a gente já conheceu isso daqui, vamos lá na pista conhecer um pouco mais desse veículo. Estamos de volta em Sousas, né, perdão, em Joaquim Egídio, aqui na Estrada das Cabras. Durante essa viagem, alguns dos trechos, né, eu peguei estradas parecidas com essa aqui da Estrada das Cabras. Pista simples, com um movimento de caminhões. Então é importante a gente entender como que funciona toda essa geometria, né? Toda essa logística de tração no eixo dianteiro, tração no eixo traseiro, para a gente entender o que está acontecendo com o veículo. Eu, pelo menos, gosto de entender bem como é que está acontecendo, né? Bom, então a gente viu, por baixo do carro, não existe uma ligação entre o motor dianteiro, ou melhor, não existe uma ligação mecânica entre o motor que está na dianteira com o eixo traseiro. A gente viu que não tem um cardan passando pelo meio, não tem nada. Basicamente, é somente a parte elétrica que vai ali para trás, né? Então, com isso, a gente tem, sempre que o eixo traseiro está fazendo tração, ela está acontecendo em função da carga elétrica, ou seja, a carga da bateria que está indo para o motor traseiro. E nessa situação que eu estou dirigindo agora aqui na Estrada das Cabras, 70, 80 por hora, como eu estou com bastante carga de bateria, estou com mais de 120 quilômetros indicado aqui no painel, ele anda, né? Ele vai todo o tempo praticamente com a carga elétrica, até esgotar totalmente a bateria. Depois que ele entra com o motor a combustão, e o motor a combustão, na maior parte do tempo, ele trabalha como um gerador, gerando energia para a bateria, e da bateria sai energia para os dois motores elétricos, da dianteira e da traseira, de acordo com a necessidade. Exceto se você tiver em altíssimas velocidades, ou quando você seleciona, por exemplo aqui, vamos selecionar o modo de condução aqui. Essa é uma coisa que eu não gostei dessa central multimídia. A resposta tátil dela é sofrível. Você fica aqui tentando. Então eu vou colocar aqui, ó, no modo esportivo. Então, na hora que eu entrei com o modo esportivo, ele ainda permanece somente com propulsão elétrica, mas qualquer cutucada a mais que eu dou no acelerador, o motor a combustão ele vai entrar muito mais cedo. E na hora que eu colocar aqui, ó, vamos diminuir, fazer agora, depois de passar a lombada, fazer essa retomada aqui, ó. A retomada é forte, mas é aquilo que eu sempre digo. Ele não entrou o motor a combustão, agora entrou o motor a combustão. Ele demora um pouco para entrar o motor a combustão, mesmo quando você está em modo esportivo, a depender da carga da bateria. A hora que a carga da bateria está menor, o motor a combustão entra com mais frequência. Então é muito curioso, porque esse desempenho todo de 70, que eles indicam 77 kgfm de torque, que eu acredito que é 55, 60, ele só acontece se você tiver a bateria bem carregada. Se a bateria não está bem carregada, ou depende do nível de carga que ela está, a potência que entrega também é menor. Mas eu digo o seguinte, mesmo com a bateria praticamente zerada, tá? O que eu percebi é que o desempenho do carro, ele é sempre bom, ele é sempre entusiasmante. Ele não vai te dar os 55 kg, mas vai te dar uns 40, 45 kg de torque, que é uma condição boa para um veículo nessa condição aqui. Lógico, se for querer fazer um track day, fazer um negócio mais entusiasmante,
é bom estar com a bateria bem carregadinha, né? Mas eu percebi bem isso. E mesmo na hora que você coloca nos outros modos de condução, normal, eco, basicamente o que você sente de uma maior modificação é a resposta do pedal de acelerador, e você só percebe se está dando tração dianteira, tração traseira, como é que está essa comutação, a hora que você seleciona aqui no quadro de instrumentos o mostrador que mostra essa divisão de potência. Caso contrário, é imperceptível aonde está indo a tração. Qual que é a grande vantagem de um carro híbrido em relação a um carro elétrico? Que eu tenho mais flexibilidade de andar mais tempo, distâncias mais longas, não depender totalmente de carregadores. Perfeito, isso aí está corretíssimo. Porém, quando tiver com a carga descarregada, você está carregando um monte de bateria vazia aí que você não está aproveitando. Então, ele tem essa vantagem em relação ao elétrico, essa maior liberdade que você tem, porém sabendo que vai gastar mais combustível. Qual que é a vantagem deste híbrido aqui? Ele que eu já comentei lá fora. Ele aceitar carga em corrente contínua é muito bom, porque ele rapidamente consegue fazer o carregamento da bateria. Eu, durante essa viagem, tanto na ida, que eu fui até Foz do Iguaçu, quanto no retorno, eu, no horário do almoço, parei em local que tinha o carregador corrente contínua, fiz em 40 minutos, o meu tempo ali de almoçar, de tomar um lanche, ele saiu dos 5, 6% que a bateria sempre guarda de reserva para 100% de carga, sem grande dificuldade. Se fosse um outro tipo de híbrido, aqueles que só aceitam carga em corrente alternada, não daria certo isso daí. Eu teria que ficar 4, 5 horas parado na estrada esperando recarregar. Então, essa que eu vejo que é a grande vantagem do H6 em relação a outros híbridos que eu já andei. Agora, qual que é a vantagem de um híbrido como esse em relação a um carro puramente motor a combustão? É, obviamente, a economia de combustível, se você conseguir fazer essa dosagem de carga elétrica versus distância. Se você pensar num trajeto de 300 km, que 100 km você anda com elétrico e 200 você anda com combustão e logicamente o sistema híbrido também funcionando, você vai fazer uma média aí de uns 18, 19 km por litro, que é muito bom comparado com um SUV nessa mesma categoria, desse mesmo tamanho, com essa mesma potência, se for andar somente com gasolina. Ele vai fazer 12, 13. É esse balanço que tem que ter sempre. Para uma distância, na minha conta, que até uns 300 quilômetros, ainda vale a pena. Para mais do que isso, é melhor partir já para um híbrido autocarregável. No fim da Estrada das Cabras, tem aqui um trecho de piso irregular, né? De piso de não asfalto aqui, né? Não vou nem me arriscar muito nesse trecho aqui, porque eu conversei bastante com um colega, o Flávio Verna, do portal 4x4, e ele comentou comigo, ele fez um teste com esse carro aqui no trecho dele lá, ele vai até Gonçalves, aqui no sul de Minas, e ele fez o trecho explorando bastante a parte 4x4 desse veículo. E o que ele me contou? O carro é bom, ele vai bem, ele conseguiu subir um trecho lá que na semana anterior, com um carro puramente 4x4, ele não tinha conseguido subir. Porém, na hora que ele colocou o carro naquela situação de X, né, de você deixar duas rodas numa diagonal, apoiadas no chão, e as outras duas, né, fazendo aquele balanço, praticamente essa central eletrônica aqui, que fala de 4x4, neve, lama, tudo mais, a central fica meio louca, meio que se perdeu, e ele não conseguiu sair dessa situação. Então, fica esse ponto. É bom para pegar algumas subidas, algumas coisas mais
vamos falar assim, mais desafiadoras, mas não é tão bom para que você pega uma situação de 4x4 ou de fora de estrada mais severa. Então tenha isso em conta também ao optar por esse veículo aqui. E já aqui, ó, nesse trechinho de subida, você vê que a hora que eu estou no sistema normal aqui de tração, híbrido, a hora que eu dou um pouquinho mais de gás no acelerador, eu já vejo aqui no mostrador que entrou o sistema 4x4, ou seja, ele já manda a tração para a roda traseira. A hora que eu dou uma tirada de pé aqui e vou descendo, ele praticamente fica somente com recuperação de energia na dianteira. E essa recuperação de energia, eu também posso, aqui através da central multimídia, deixar ela mais intensa ou menos intensa. Eu gosto de deixar menos intensa, porque acaba deixando o carro mais livre e o consumo de combustível fica um pouco mais vantajoso, um pouquinho melhor. Já quando você faz aqui a aplicação do freio, que eu comentei, ó, apliquei o freio, eu já vejo aqui pelo gráfico que as rodas traseiras também passaram a gerar energia, ou seja, a frenagem é nas 4 rodas e a regeneração de energia também fica pelas 4 rodas. Outra coisa que eu gostei desse carro, apesar do peso dele, mas como a gente viu a bateria aqui embaixo do assoalho, ele acaba tendo um centro de gravidade mais baixa. Então, nessa trechinho aqui de curvas, por exemplo, você tem alguma movimentação e tudo mais, o pneu dá uma cantadinha, dá uma gemida aí, mas é um carro que ele vem bem na mão e ele é fácil de dosar. Mesmo porque ele percebe que você está fazendo curvas e automaticamente já manda também tração para a roda traseira. Isso ajuda bastante na estabilidade do veículo. E aqueles itens de auxílio do motorista, para uma viagem longa como essa que eu fiz, eles ajudam bastante, principalmente quando você está em estradas não tão sinuosas quanto essa. O sistema de permanência em faixa e centragem em faixa que o Raval H6 tem, ele é muito bom. Quando é pista dupla, se tem um caminhão, você percebe que você pode dar uma comidinha de faixa aqui, que ele não te dá nenhum alerta, porque ele sabe, ele lê, né, que tem um caminhão, que você está dando um pouquinho mais de espaço, tá? Mas ele acaba sendo, em algumas situações, até meio intrusivo, né? Quando você está numa pista simples, como esse trecho aqui, que é a faixa pontilhada, e você quer ficar dando aquela olhadinha atrás de um caminhão aqui, para ver se é possível ultrapassar o caminhão ou não, ele começa a apitar o sistema de alerta de faixa e te trazer de volta para o centro da faixa. Então, isso aí acaba incomodando um pouco, e quando você está com mais pessoas no carro, fica aquela impressão para todo mundo que o motorista está fazendo coisa errada. E você não está fazendo coisa errada, você está só buscando uma melhor condição de ultrapassagem, né? Na parte de suspensão, o conforto do carro é agradável. Aquilo que a gente fala, poderia ser melhor? Talvez pudesse, né? Mas, de novo, é um carro pesado, mais de 2.000 quilos. Fazer um ajuste de suspensão nessa condição não é tão fácil assim. Mas ele vai muito bem, você não sente nenhuma oscilação que incomode demais. Mesmo a rolagem da carroceria é bem estável, é bem dentro de um nível que você está esperando, né? Nada exagerado. Tem um termo que já usei bastante, talvez aqui no Auto Entusiasta eu nunca comentei desse termo, que seria o duck walk, né? Que seria o caminhar de pato, né? Esses carros com o centro, uma posição de sentar, né, mais alto, você acaba tendo uma sensação que você está dando uma certa balançada lateralmente, né? Então ele vai dando essa balançadinha aqui, que é como se você visse um pato caminhando no terreno, né? Então, no caso, esse Raval H6, você percebe essa balançada, mas não é alguma coisa que incomoda, e é alguma coisa assim bem contida. Ele dá uma ou duas oscilações e praticamente para, né? Na parte de
ruído de rodagem, né? Eu já comentei ali fora, que falava dos pneus. Realmente é um carro bem agradável. Nesses dias todos de estrada não tive nenhum incômodo, né? Com as pessoas que eu tinha dentro do carro também sempre foi possível conversar naturalmente, sem precisar gritar. O sistema de som do veículo é outro ponto positivo, dá para você deixar bem equilibrado uma música, uma conversa dentro do veículo. O pareamento do celular pode ser feito com cabo USB ou sem fio. Tem aqui um carregador por indução. Além disso, a parte de auxílio ao motorista, tem os alertas de ponto cego também nos retrovisores externos. Tem o sistema de câmera dianteira e traseira e vários radares, né, que estão na dianteira e na traseira para justamente controlar toda essa movimentação. O controle de velocidade de cruzeiro é do tipo adaptativo, então você também tem condição de ajustar a velocidade que você deseja, ajustar a distância de um carro à frente caso ele esteja mais lento. Então isso tudo são características ou pontos importantes que deixam uma viagem com um veículo desse tipo mais cômoda e mais agradável. Ao final da viagem, eu vejo aqui, olha, no computador de bordo do veículo nesse momento, eu tenho 2.870 km rodado, uma média de 69 km por hora, um tempo total rodado 41 horas e 40 minutos e um consumo acumulado de 20,7 km por litro. É bom, né? Agora daqui eu estou com praticamente 50% da carga da bateria. Eu vou selecionar aqui na central multimídia para ele preservar 1/4 da bateria para mim, para que quando eu chegar na cidade de São Paulo eu tenha ainda bateria. Por quê? Porque a grande vantagem do carro elétrico ou do carro híbrido é justamente você andar na cidade com a propulsão elétrica, porque ela é mais econômica. Então é isso que eu vou fazer e é esse um recurso que ele nos dá. Aqui no fim do trecho das cabras, a gente entra naquele paralelepípedo que eu sempre faço no começo. Hoje eu estou fazendo aqui pelo final e a gente vê. Nível de aspereza é bom, nível de movimentação da suspensão nessa irregularidade também é agradável. A parte aqui de volante de direção, ele é muito bem centrado, tem um esforço bom de manobras, itens que não me incomodaram nada durante essa viagem. Aqui aquelas lombadas monstros que eu também pego no começo das outras avaliações. Olha aqui, ó. Ele passa bem, sem nenhuma interferência na dianteira, na entrada, na saída, ou mesmo no meio. Veja. É um SUV bem parrudo mesmo, muito bom para todo tipo de uso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de uma maneira um pouco diferente. Deixe seus comentários aí, me fale o que você gostou, o que você não gostou, o que mais que você quer ver em termos de avaliação aqui no Auto Entusiastas, que a gente prepara para vocês. Obrigado e até a próxima.